E aí galera do canal Rumo Eletricista, como vocês estão? Eu aqui dando esse formato aqui novo aí de agora vai esclarecer algumas dúvidas aí. Tendo em vista que no domingo passado eu estava trabalhando e um amigo do trabalho falou que ele comprou uma geladeira nova e com medo de essa geladeira vir estragar por algum problema na rede, né? Problema de oscilação de tensão, essa geladeira parece que queimar. Mas como ele não tem entendimento da situação, ele comprou um filtro de linha. Para quem não sabe, o filtro de linha é aquele aparelhinho que a gente compra. Ele serve como estabilizador para os aparelhos eletrônicos. E ele tem um fusível, caso o circuito sofra uma sobrecarga, esse fusível vai armar para poder se romper. O fusívelzinho se rompe para poder não estar danificando os aparelhos que tá nele. No caso, os aparelhos eletrônicos, a televisão, o computador, tudo que você pode ligar nele. Só que por ele não ter um conhecimento, por ele não saber, e essa dúvida foi que ele veio até mim e perguntou. Ele disse: pô, eu liguei meu aparelho, minha geladeira no estabilizador, nesse filtro de linha, e o filtro de linha não aguentou e queimou. E ele já veio assustado, pensando que foi só que a geladeira estava ruim, estava com problema, alguma coisa assim. E eu expliquei pra ele, falei: infelizmente esse filtro de linha não é pra isso, porque todos nós sabemos, fica muito visível quando você está no circuito, quando a geladeira parte, que você vê ela dar aquele pico de tensão, você vê a sua luz piscar. Isso é um outro aspecto que depois eu vou explicar o porquê que quando a gente liga o chuveiro e quando parte o motor a gente sente essa tensão, esse pico. Mas no caso ali, é como eu estava falando anteriormente, você tem um aparelho que ele é para evitar que você tenha picos de energia na sua tomada, para que não queime o aparelho. E justamente o que acontece é quando você parte o motor da geladeira, ele faz isso, ele sobe a tensão. É uma tensão quase que o dobro do que a geladeira descreve no seu manual. Se uma geladeira de 5 A, 6 A, ela pode ir até 12 A, brincando ali naquela parte do motor. Então, se a tomada aguenta 10 A, ela vai estourar, com certeza o fusível não vai aguentar. E é isso que aconteceu. Então ele ficou surpreso com isso, que eu falei pra ele, pô, sua geladeira não tá boa, não tá ruim, não tem problema nenhum com ela. Eu perguntei: lá onde você mora tem muito pico de energia? Porque se tiver, só o que vai resolver isso para poder ajudar a não queimar o aparelho seria um DR, e o DR é caro. Entendeu? Então falei para ele: a geladeira já vem com as proteções de fábrica, ela tem relé interno, que quando você tem um pico muito grande de energia, ela não parte, fica uma hora parado, porque ele entendeu que a geladeira sofreu uma tensão muito alta. Então, para não queimar o motor, essa proteção dele interna age, então ela fica de 1 hora, 2 horas parada ali, para você pegar e até as coisas se normalizar. Como existem outros equipamentos. Então essa aqui é uma dúvida dele, que eu acredito que é a dúvida da maioria das pessoas. Então eu tô aqui passando elas, tô passando aqui para vocês. E sempre que tiver dúvida, é o que eu falei, deixa nos comentários, deixa aí no canal. Vocês têm os canais de comunicação, tem meu e-mail também aí no canal aí, então pode entrar em contato e esclarecer as dúvidas. Como existe essa dúvida aí, existe muitas outras também, e eu acredito que ele fez certo, que ele veio perguntar. Talvez se não perguntasse, talvez ele ficasse com a dúvida, poderia comprar outros equipamentos. Ele falou que gastou em torno de uns 50, 60 reais para comprar esse filtro de linha. Então tu imagina o baque da pessoa. Você compra um filtro de linha para poder fazer uma coisa, e esse filtro de linha ele estoura, não suporta o que você tá. Então ele achou que o aparelho estava ruim, ou então tinha problema na rede elétrica dele, e não foi. Então, para enfatizar aí, para deixar bem como exemplo, se você tiver um equipamento de geladeira e quiser botar uma proteção a mais nele, o filtro de linha, o estabilizador não é o ideal para eles, porque quando você tem esse estabilizador e esse filtro de linha,
ao partir o motor da geladeira, eles vão queimar, entendeu? Você vai ter esse problema aí, você vai ter esse susto, achando que aconteceu uma coisa demais com a geladeira, mas não. É ela partindo, ela dando esse pico de energia, e esse pico de energia vai queimar o estabilizador e o filtro de linha, porque eles são feitos para isso. Eles aguentam a tensão de até 10 volts, quer dizer, até 10 amperes, né? O volt no caso aí dependendo da sua residência, é 220 ou 110. Então ele faz uma oscilação, e se ele passar dos 10 amperes, com certeza vai queimar, porque é a proteção, senão ele passa para o seu aparelho queima. Então ele abre esse fusível para poder proteger seu aparelho. Mas é um susto, é uma explosão, você acha que é um curto, é alguma coisa, mas é o estabilizador estourando. Então fica aí essa dica, um forte abraço aí para todos. Qualquer dúvida é só entrar em contato aí que a gente está esclarecendo.